Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje é dia 27 de junho de 2019, né? Então vamos aqui dar continuidade à pregação do Paulo Júnior, né? E é isso aí, o crente e o mundo com Paulo Júnior. Aí assim que acabar isso eu vou gravar uns da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá, amados? Que eu achei aqui um monte de pregações dele e eu achei interessante, né? Amados, agora eu tô começando a me acostumar aqui com esse novo aparelho aqui, que eu não sei nem o nome. Meu marido falou que não é tripé. Já que ele falou que não é tripé, não é tripé, né? Aqui acho que tá bom, né? Acho que assim tá bom, dá pra ver. Dá pra ver, tranquilo. Então vamos lá, vou colocar aqui, tá? Vamos ver se vai dar comercial, né? O desejo de Deus para o povo dele desde Israel é que fosse um povo santo, separado, distinto dos costumes, dos usos pagãos. Agora, por que você está procurando lá fora? Por que você está procurando? Pastor, mas existem mandamentos para minha vestimenta? Primeira carta de Paulo aos Timóteos. Que o vosso traje seja com modéstia, moderação, com pudor. Beleza, amado, é isso aí. É isso que ele falou. Mas ele não falou assim, olha, você não pode usar isso, você não pode usar aquilo, você não pode usar não sei o que. Ele não falou isso. É o Espírito que vai mostrando pra gente. Por exemplo, se a gente tem um brinco que a gente não sabe, que é um triângulo, e aí, de repente, a gente descobre que isso é uma coisa satânica, que vem da maçonaria, o que eu vou fazer? Não usar mais, jogar fora. Entende? Isso aí não é uma coisa assim de que não pode isso, não pode aquilo, por causa de religião, por causa disso. Não é isso. A liberdade que Yahushua nos dá é uma liberdade de conhecimento, que a gente passa a conhecer mais, né? Sobre todas as coisas. E aí, nisso, a gente, com o conhecimento que ele vai nos dando, a gente vai, né, cortando as coisas que não tá certo. Então, não é isso. Ele falou realmente, vestir com modéstia, foi o que eu falei até ontem, né, que a gente deve vestir com modéstia, com moderação, de uma maneira decente, que não venha causar desejos impuros, né, porque se uma mulher anda de uma maneira indecente, e o homem, ele olha para a mulher e deseja, e tem aquele desejo indecente, a mulher fez o homem pecar. Então a gente não pode permitir que alguém peque por causa de nós. Então nós temos que dar exemplo para que as pessoas não venham pecar. Mas é lógico que gente, mas tem homens também que são complicados. Porque eu me lembro uma vez que eu estava com uma roupa decente, eu estava com um vestido longo, tá? Vestido longo. Olha que eu não gosto muito de usar vestido longo, só tem um que eu uso, porque eu sou baixinha, eu tenho 1,45 m. Então usar vestido longo eu acho que me some todinha, entendeu? Mas eu tenho um que eu uso que eu gosto, né? Mas aí o homem me olhou assim e começou a falar coisas indecentes. Eu fiquei, eu com vestido longo. Então, ou seja, às vezes a gente bota uma roupa decente, mesmo assim os homens eles tentam ver indecência. Sabe, tem essa também. Mas o que a gente pode fazer para poder não causar, não assim ativar o pecado na pessoa, a gente faz. Agora, lógico que a pessoa que olha, a gente com uma roupa decente, a pessoa vai e olha de maneira indecente, entende? Isso aí já é a pessoa que tá assim com um desequilíbrio aí, com alguma coisa, né? Porque eu fiquei assim, poxa, eu tô com uma roupa decente. Eu me lembro outra vez também, quando eu era divorciada, né, do meu ex-marido, que é o pai do meu filho, e aí eu ainda não conhecia meu marido atual, né, e aí eu tava com uma bermuda, gente, a bermuda ia no joelho, uma bermuda jeans que é o joelho, eu tava com meu filho tinha, acho que uns 8, 9 anos de idade, e aí o homem pegou, olhou, me deu uma cantada na rua, gente, olha, e eu andava com uma roupa decente, tá, e eu ainda era do sistema, né, aí o homem olhou. Aí ele falou uma coisa indecente pra mim, o meu filho falou, que é? Tá pensando o quê? Ela não é qualquer uma não, ela é minha mãe, eu tô de olho. Ele pegou, botou assim, os dedos nos dois olhos dele e fez assim, e fez um gesto assim, tipo, eu tô de olho, sabe? Então, quer dizer, ele ficou furioso, meu filho ficou furioso, aí ele,
a senhora também fica usando essas roupas? Eu, ué, mas eu tô usando uma bermuda decente, tô até no joelho. Aí, mas a senhora tem que usar saia. Aí ele começou a brigar comigo, como se eu tivesse culpa. Olha isso, gente. Como se eu tivesse culpa. Ele ficou furioso, meu filho ficou furioso, gente. Ficou furioso. Foi uma coisa assim que eu fiquei, gente, o que é isso? Sabe? Então, a gente realmente deve andar com modéstia. Mas não uma coisa assim de que não pode. Porque o Paulo Júnior aqui tá dando um não pode aqui, mas uma coisa ligada à religião. Sabe? Mas não é isso. O apóstolo Shaul diz que a mulher deve se andar com decência, com modéstia, mas uma coisa na liberdade do espírito, não é nada assim de que não pode isso, não pode aquilo, não. É na liberdade do espírito, porque o próprio espírito vai nos orientar como é que a gente deve andar, como a gente deve vestir. É o espírito que vai nos orientando nisso, entendeu? Nos moldando, nos transformando ao caráter dele, tá? Vamos continuar. A Bíblia descreve um padrão para a vestimenta da mulher e do homem. Eu estava ali vendo um monte de homem com a camisa desabotoada e o peitão cabeludo de fora. Eu falei, isso aqui é uma igreja? Meu Deus do céu, isso é a casa de Deus. Temos que ser distintos. Essa é a casa de Deus, ou seja, a igreja aqui, o templo de pedra é a casa de Deus. Não são as pessoas que são a casa de Arro, que são o templo do Espírito. Mas a casa de Deus é um templo físico. E detalhe, amados, a casa de Deus é um templo físico e ele sabe, porque está escrito em Atos 7,48, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele fala que aqui é a casa de Deus. Sim, aqui é a casa do Deus Terrom, porque Terrom é o Deus das moscas e é o Deus dos templos. Iarro não, Iarro é o Deus do templo do Espírito, que somos nós, e não o templo físico. Vamos continuar. O seu corpo é templo do Espírito Santo. O teu corpo é templo do Espírito Santo, mas ele não vai falar que nós somos o templo, tá? Mas ele vai dizer que o teu corpo é o templo do Espírito. A Escritura diz assim, não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito? Ele diz isso, vós sois o templo do Espírito. Vamos ver aqui onde é que está escrito? Vamos ver aqui onde é que está escrito. Amados, olha só, deixa eu mostrar isso aqui antes. Quando eu acabar isso, eu vou... Aqui, isso aqui tudo é pregações de vários pastores da Adventista. Eu vou escolher uns pastores desses, quando acabar o vídeo do Paulo Júnior, para poder também falar sobre esses aqui, tudo da Adventista. Depois vou fazer da Metodista, vou fazer da Batista, entendeu? De vários outros, para as pessoas da Igreja Católica, vou fazer também, tá? E assim, né? Para as pessoas verem que são todas que enganam. Então vamos ver aqui onde é que está escrito. Olha, não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito? Vamos ver. Onde está escrito que foi o apóstolo Shaul que falou, 1 Coríntios 3, 3,16. 1 Coríntios 3,16, vamos lá. Olha isso. 1 Coríntios 3,16. 3. Vocês não sabem que são santuários de Iarro e que o Espírito de Iarro habita em vocês? Ontem a gente também leu, né, amados, em Tiago 4,4, que o Espírito de Iarro habita em nós. Vocês vejam, vamos ver aqui nessas aqui, porque santuário e templo é a mesma coisa, né? Então vamos ver aqui nessa aqui, 1 Coríntios, eu deveria ter botado logo nessa, né? Porque eu gosto muito dessa aqui, porque são várias versões, então dá pra gente ver assim de várias, né? Porque eles botam uma versão aqui, aí botam uma tradução ali, botam outra tradução. 1 Coríntios o quê? Foi né? Foi o mesmo? Deixa eu ver. Peraí, deixa eu ver aqui. 1 Coríntios 3, gente, já tinha esquecido, que absurdo. Eu ando agora assim. Tem hora que eu esqueço. Eu tô melhor porque eu comecei a fazer jejum intermitente, já emagreci um pouquinho, então eu tô melhor, né, da memória, mas tem hora que mesmo assim dá um pico, assim, eu esqueço. Mas já tô bem melhor, porque antes eu esquecia mais,
né? Olha, certamente vocês sabem que são o templo de Yahweh e que o espírito de Yahweh vive em vocês. Aqui ele já está afirmando. Aqui, ó. Vocês não sabem que são o santuário de Yahweh, que o espírito de Yahweh habita em vocês? Não sabeis que vós sois santuários de Yahweh? Ó? Não sabeis vós que sois o templo de Yahweh e que o espírito de Yahweh habita em vós? Veja. Aí ele diz que o corpo é o templo. Só que aqui está falando que nós somos o templo. Não está dizendo o corpo. Mas por que o Paulo Júnior está falando que o templo... Deixa eu ver aqui, ó. Nós somos o nosso corpo é o templo do Espírito. Vamos ver se aqui tem. Nosso corpo é o templo do Espírito. Porque o templo do Espírito, amados, somos nós, alma. Porque o corpo ele vai morrer e vai ficar aqui. Mas a alma vai continuar o templo do Espírito. Por quê? Porque nós, alma, nós vamos adorar na eternidade a Yahweh. Entende? Então vocês vejam bem. O nosso corpo é o templo do Espírito. Eu vou botar aqui, ó, versículos bíblicos. Vamos pesquisar assim pra gente ver. Porque ele tá falando, ó. Aqui tá. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito. Aqui tá assim mesmo, ó. 1 Coríntios 6,19. Amado, vamos ver aqui, 1 Coríntios 6,19. Vamos ver como é que tá nessas outras versões. Né? Porque aqui ele tá afirmando que nós somos o templo, não tá falando do corpo, né? Em 3,16. Agora aqui ele tá falando do corpo, né? Que será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito, que é de Espírito de Yahweh, que vive em vocês e lhe foi dado por Yahweh? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Yahweh. O corpo de vocês é santuário, o corpo é santuário, o corpo é templo do Espírito, o corpo é santuário. Beleza. Só que o nosso corpo é santuário. Por quê? Porque nós, alma, moramos nesse corpo. Tá certo? Nós, alma, moramos nesse corpo. Só que, na verdade, nós somos o templo do Espírito. Como está em 1 Coríntios 3,16. Tá? Só que o nosso corpo, a nossa alma mora nesse corpo, habita nesse corpo. Tá certo? E o Espírito habita em nós, alma, não no nosso corpo. Mas então o que acontece? Nós somos o templo do Espírito. Por quê? Porque o Espírito habita em nós, no nosso ser, na nossa alma, em nós, alma, né? No entendimento, né? Em nós, alma. Só que o corpo também é o templo do Espírito, tá certo? Por quê? Porque nós, alma, moramos nesse corpo. Esse corpo aqui é a nossa morada até Yahweh nos chamar, né? E a gente morrer aqui nessa vida temporal, o corpo morrer, mas a alma não morre, porque nós, almas, somos eternas, né? Então, mas o que acontece? Mas o Paulo Júnior aqui, ele disse que a casa de Deus, né? Que a pessoa não pode andar de qualquer maneira na casa de Deus, porque ele está botando aqui que a casa de Deus é aqui, ó. Que o templo físico é a casa de Deus, sendo que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, tá? Só que ao mesmo tempo, ele disse que nós somos o corpo, que o nosso corpo é templo do Espírito. Mas só que ele não fala assim, vocês são o templo do Espírito, porque o apóstolo Shaul, ele falou que nós somos o templo do Espírito, e depois ele diz, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito? Certo? Mas ele primeiro falou em 1 Coríntios 3, 16, que nós somos o templo do Espírito. E depois, no versículo 6, no capítulo 6, ele já fala que o nosso corpo é templo do Espírito. Ou seja, ele explica que tanto nós, alma, nós somos o templo do Espírito, nós, alma, e o nosso corpo também é templo do Espírito, porque a nossa alma habita nesse corpo. Só que aqui, o Paulo Júnior está falando que o nosso corpo é templo do Espírito, mas não a pessoa receber isso e falar, eu sou o templo do Espírito e não vou mais a um templo físico. Mas é na diferença de mostrar que o corpo é o templo do Espírito para a pessoa andar de uma maneira decente na igreja, aqui na casa de Deus, como ele fala. Vocês estão entendendo? Ele não está falando assim, o corpo de vocês é templo do Espírito, então saia desse templo aqui físico e vá para o Espírito. E vá para Yahushua, porque o corpo de vocês é templo do Espírito, vocês são o templo do Espírito. Não, mas ele disse que o corpo é templo do Espírito no sentido da pessoa andar de uma maneira decente aqui
na casa de Deus aqui, onde o verdadeiro Deus de Yahweh não habita. Vamos continuar. O traje feminino e masculino é decência, A missão de vocês Já é que recuperar né? o Zenbook mais valioso. Comercial. ordem, Veja, mas isso tudo que ele está falando, amados, do traje decente, isso tudo é atos religiosos, é para praticar atos religiosos, para ir para a casa de Deus, e não para ser o templo do Espírito. Mas é simplesmente para você botar uma roupa decente, porque você é o templo do Espírito, o corpo é o templo do Espírito, então o corpo tem que andar decente. Mas você não é o templo do Espírito, indo num templo físico. Entende? Somente o seu corpo é o templo do Espírito. Por quê? Porque então que ele não diz, né? Também em 1 Coríntios 3,16 que o apóstolo João diz: não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito? Por que ele botou somente o capítulo 6 dizendo: o vosso corpo é o templo do Espírito? Por quê? Porque ele está querendo botar para o sentido religioso, da pessoa andar de uma maneira decente para ir para a casa de Deus, e não da pessoa ser o templo, sair do templo físico e ser o templo no Espírito. moderação, é modéstia. Lei, para que tem essa lei? Para deixar o feia. Não confunda beleza com sensualidade. Mostrar teu corpo não significa que você é bela, que você é bonita. Uma mulher bonita não necessita ser sensual. Sensualidade é uma coisa, beleza é outra. Você pode ser linda, bonita, bela, elegante, fina, sem ser sensual. Concordo com você, Paulo Júnior. Nesse ponto aí eu concordo com você. Mas o negócio é que você até agora não falou nada do espírito. Você só está falando do físico para passar para o espiritual, para praticar atos religiosos, simplesmente para religião. Mas até agora eu não vi você falar nada do espírito aí. Entende? A única coisa que você falou, que vocês são, o nosso corpo é o templo do Espírito, mas no sentido de o teu corpo é o templo do Espírito, então você tem que andar decentemente. Mas somente o corpo é o templo do Espírito. Por quê? Porque a pessoa tem que andar decentemente para ir, porque a pessoa, o corpo é o templo do Espírito, mas simplesmente para a pessoa ir aqui, ó, para a casa de Deus onde você fala, que aqui é a casa de Deus. Então, quer dizer, até agora eu não estou vendo nada do Espírito aí. Você não falou nada do Espírito até agora. Vamos continuar. Há leis. Existem leis para roupa. Existe uma lei para a palavra. O quê? Eu não posso falar qualquer coisa? Não! Existem leis para roupa, ou seja, na escritura, Yahweh ele não deu leis, ele deu mandamento, e o mandamento é baseado no amor. Tanto é, amados, que quando a gente anda no Espírito, e o Espírito vai nos transformando no caráter dele, ele não obriga a gente a fazer nada. A gente que vai fazendo, por quê? Porque o Espírito ele nos constrange com um amor tão grande que o jeito. Olha, gente, chega uma hora que ele nem fala, ele não precisa nem falar. Se a gente bota uma roupa, não precisa nem do Espírito falar: olha, isso aqui não tá legal. Mas se a gente bota a roupa, a gente olha no espelho, a gente mesmo sente: pô, isso aqui não. A gente mesmo chega e fala: pô, isso aqui não tá legal. Isso aqui não tá batendo mais com o meu ser hoje, porque hoje eu vivo em novidade de vida. Sabe? A gente mesmo sente, não é uma coisa assim, tipo, olha, você não pode isso, você não pode aquilo, não. É uma liberdade que a gente mesmo tem a liberdade de escolher o que agrada o Espírito ou não. Porque é uma intimidade tão assim intensa que a gente tem, né, com o Espírito, que ele vai nos ensinando, que a gente já vai sabendo o jeito dele. Sabe? A gente já vai sabendo o que agrada a ele. Né? Era a mesma coisa, a gente estava comendo muita besteira, comendo pão, comendo massa, comendo um monte de coisa. Aí eu cortei, parei com pão, com todo tipo de massa, sabe por quê? Porque eu falei assim: não, eu estou assim, sendo moldada, mas a gente também tem que cuidar do nosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo também é o templo do Espírito. Né? Então a gente tem que cuidar do nosso corpo. Então eu já estou fazendo jejum intermitente, porque eu não posso fazer exercício físico, porque eu ainda estou de licença, né? Por conta da minha vista, do meu olho, né? Então o jeito que eu fiz foi:
vou fazer jejum intermitente e estou me sentindo bem melhor, né? Então vocês vejam, aí eu comecei a sentir dor nos ossos, porque eu tenho um problema de artrose, eu tenho 3 anos de disco cervical e uma na lombar, né? E aí e nisso eu comecei a sentir dor, por quê? Porque o meu reumatologista que eu tinha, ele mandou fazer hidro. E aí eu comecei a fazer hidro e senti melhores assim na dor, né? Senti bem melhores. Só que com o problema que eu tive na vista, a médica falou que eu não podia nem andar, que eu tinha que evitar andar. Falei, como é que eu vou fazer agora? Porque eu tenho assim, facilidade para engordar e tenho facilidade para emagrecer. Se eu faço uma dieta, eu emagreço. Mas depois eu ganho tudo em dobro. Porque eu não tenho assim eu não tinha assim uma alimentação, como é que é assim, tipo, eu não estava assim me dando uma alimentação adequada. Eu fazia assim uma dieta e depois emagrecia, porque eu tenho facilidade para emagrecer. Mas a mesma facilidade que eu tenho para emagrecer, eu tenho para engordar. E aí eu fiquei, como é que eu faço, gente? Como é que eu faço? Porque falei, pai, eu não posso fazer exercício. Eu não posso andar. Eu vou engordar e eu tenho 1,45 m, como é que eu vou fazer? Aí eu vi jejum intermitente. Aí como é que é isso? Aí eu tinha ouvido também o irmão Adil falar no jejum intermitente, comecei a ver. Falei, peraí, o jejum intermitente, então eu posso beber água, eu posso tomar um café sem açúcar, eu posso tomar chá sem açúcar. Café e chá sem açúcar eu já tomo, sem açúcar, sem adoçante, eu tomo natural. Eu falei assim, eu posso fazer esse jejum. Comecei a fazer jejum. Só que eu comecei a sentir umas dores no joelho e na lombar. E aí eu procurei um ortopedista, né? E aí ele foi e me passou um exame e aí ele falou que a artrose piorou porque eu não estou fazendo exercício. E eu tenho artrose. Falei, gente, como é que eu vou fazer agora? Aí ele me passou um remédio, R$ 480 o remédio, para tomar um comprimido por dia. E o remédio é 30 comprimidos, são 30 comprimidos para tomar um por dia, R$ 480. Oi? Você tem condições dele? Aí você volta aqui daqui a 30 dias. Isso foi dia 14 de junho, tá, gente? Eu tava gravando vídeo com dor, mas gravando vídeo. Aí você volta aqui, você faz esse remédio manipulado e volta aqui e aí a gente vai ver. Se tiver bom, a gente continua com esse tratamento. Gente, como é que é isso? Aí peraí, deixa eu ver aqui. Remédios naturais para desinflamar. Quando eu pesquisei remédios naturais, eu vi a gengibre. Gente, comecei a tomar gengibre, chá de gengibre. Tô tomando gengibre todo dia. Eu ainda sinto dor, mas eu não aguentava dobrar o joelho, eu não aguentava subir o joelho. Para botar uma bermuda, eu tinha que sentar e abaixar para botar a bermuda, porque eu não aguentava. E eram os 2 joelhos e as 2 pernas. Doía muito. Hoje eu ainda tô sentindo dor. Mas a dor diminuiu, tipo, 60%. A dor diminuiu. E não comprei esse remédio, nem vou comprar. Só tô com gengibre, gente. Pra vocês verem. E aí eu comecei a me conscientizar disso também. Porque o nosso corpo também é o templo do Espírito. Então a gente tem que cuidar da nossa alimentação. Então, eu não tô sentindo falta. Eu cortei o leite de caixinha. Eu não tomo mais leite. E não sinto falta de leite. Eu cortei todo tipo de pão, todo tipo de massa, farinha branca, açúcar. Cortei tudo e não estou sentindo falta. Não estou sentindo falta, eu estou muito bem, tá? Estou conseguindo dormir, coisa que eu não consegui, eu tinha que tomar remédio para dormir, gente. Eu tô parando com isso. Então vocês vejam que isso também é cuidado, mas aqui ele não vai falar que a pessoa tem que ter uma boa alimentação. Ele aqui não vai falar que a gente não precisa ficar comendo de 3 em 3 horas, que isso é errado, que a gente pode comer 2 vezes ao dia é o suficiente, ou 3 vezes ao dia é o suficiente. Ele não vai falar isso aqui. Por quê? Porque não interessa. O que interessa é que a pessoa o corpo dela, o templo do Espírito, para ela andar decentemente, mas não para ela ter uma boa saúde. Tá certo? Porque o corpo é o templo do Espírito, mas é justamente para você andar de uma maneira decente para ir para a casa de Deus aqui onde o Altíssimo não habita, sabe? Então, vocês vejam que o próprio Espírito vai mostrando pra gente isso. E o Espírito vai mostrando, não precisa a gente ficar indo num templo pra gente aprender o que deve fazer ou não, porque nós somos o templo. E quando nós somos o templo,
O Espírito fala. E quando o Espírito não fala, nós mesmos sentimos. Por quê? Porque é uma intimidade tão intensa que nós temos com o Pai, que a gente sabe o que é correto ou não. E hoje eu não quero mais voltar a ter a alimentação que eu tinha, a alimentação errada que eu tinha. Sabe por quê? Porque hoje está me fazendo um bem tão grande, gente. Tão grande na minha saúde, sabe? Só de eu ver, eu falei assim, caramba, de eu diminuir, de eu tirar. Eu antes tinha refluxo. Eu tinha refluxo direto. Parei de tomar leite, parei de comer pão, comer essas coisas, não tem mais refluxo. Sabe? A azia acabou. Sabe? Então vocês vejam que o Pai vai mostrando pra gente. E eu tô assim no programa do Dr. Dayan Siebra do YouTube, e que é outro também, que eles vão tirar, amados, eles vão tirar. Canais que eles vão tirar são canais que falam a verdade da história, como o irmão Edinho, o canais que falam a verdade contra o sistema religioso, eles vão tirar. Eles vão tirar canais que falam a verdade contra a terra plana. Eles vão tirar. Eles vão tirar canais que falam a verdade de saúde, como o Dr. Dayan Siebra, o Laí Ribeiro, o palestrante Thiago Rocha, o Juliano Pimentel, o Antônio Antunes, esses canais todos que falam de medicina, Dr. Jaime também, né, que eu esqueci o nome dele, que é Jaime, que é do Médio Natural, que eles falam que a gente não precisa tomar remédio. Por quê? Porque se as pessoas souberem que elas não precisam comer de 3 em 3 horas, mas que elas podem tomar café da manhã, almoço e janta, é o suficiente, e que se elas fizerem jejum intermitente, até para quem tem gastrite, faz um bem enorme para quem tem gastrite, que cura gastrite, fazendo jejum intermitente, amados, só tomando um cafezinho sem açúcar e sem adoçante. Para quem não se acostumar, toma com um pouquinho de adoçante, mas o adoçante que não tem aspartame, né? E aí bota um pouquinho de manteiga ghee, ali já faz a energia que a pessoa precisa, tá certo? E a pessoa não quebra o jejum, e isso faz bem até para quem tem gastrite. Acreditem em vocês, eu tenho gastrite, eu tô me sentindo bem, eu não tenho mais refluxo, não tô tendo mais, não tô tendo mais dor, eu às vezes sentia dor no estômago, acabou, não tô tendo mais azia, eu sentia muita azia, acabou a azia. E aí, por quê? Porque eles todos são ligados tanto o lado religioso, quanto política, quanto farmácia, quanto saúde, tudo está ligado, que é tudo da maçonaria, tudo uma coisa só, mas dividido em várias partes. Entende? Então, se as pessoas souberem que elas só precisam comer 3 vezes ao dia ou 2 vezes ao dia, é o suficiente para o nosso corpo, para ele ter uma boa saúde, e que as pessoas não precisam comer nada de farinha branca, que as pessoas podem cortar isso tudo, não é interessante. Por quê? Porque as pessoas vão ter uma boa saúde, não vão gastar dinheiro comprando essas besteiras todas que tem no mercado, de biscoito, disso, daquilo, de bolo, não sei o que, aquela coisa toda, e as pessoas não vão ficar doentes e não vão consumir, porque o mesmo dono assim, de produtos alimentícios é o mesmo dono da farmácia, porque é tudo da maçonaria, eles roubaram tudo. Então, eles não vão ensinar isso. E a proposta do sistema religioso não é ensinar você a cuidar do corpo, porque o corpo é o templo do espírito, para você cuidar do corpo, para você ter uma boa saúde. Mas a proposta do sistema religioso é dizer que o teu corpo é o templo do espírito, mas só o corpo que é o templo do espírito, tá? Somente o corpo. Para você andar de uma maneira decente para ir aqui, ó, na casa de Deus, no templo de Deus aqui, ó. Porque aqui é o templo do Deus Terron. Mas eles não vão ensinar que nós somos o templo do Espírito e que o nosso corpo também é o templo do Espírito. Por isso que nós temos que cuidar do nosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo também é o templo do Espírito. Por quê? Porque nós somos o templo do Espírito. Então é isso, amados. Vamos continuar. Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa e promova edificação para aqueles que a ouvem. Beleza, amado, é isso aí. O apóstolo Shaul disse isso, ele orienta as pessoas como elas se devem comportar, né? É uma orientação. Mas quando a gente vai para a porta estreita, que é Yahushua, sai da porta larga da religião, e Yahushua nos leva ao Pai e o Pai nos enche do Espírito, a gente mesmo não fala mais palavra torpe, não fala mais palavrão. Por quê? Porque a gente não se sente mais bem.
Sabe, porque a nossa carne é mortificada, então não tem como a gente falar mais. Hoje eu não consigo mais ouvir um palavrão, é uma coisa assim que já não desce mais, isso me faz mal, sabe, me fere ouvir falar um palavrão, sabe, me fere. Por quê? Porque o Pai, ele vai nos moldando, sabe, é uma coisa assim natural. Eu me lembro uma vez, gente, no meu trabalho, uma pessoa falou um palavrão, né, e eu cheguei e falei assim... olha, não fala esse palavrão não fala palavrão não, porque eu tenho uma criança aqui de 47 anos, porque eu tinha 47 anos na época, falei, porque tem uma criança aqui de 47 anos, aí essa pessoa foi e falou um outro palavrão, sabe, tipo assim, ficou com raiva porque eu falei isso, mas eu não falei brincando, eu falei sério, por quê? Porque eu senti mal de ouvir aquele palavrão, sabe, eu senti mal. Tanto que eu colocava o fone de ouvido e ficava ouvindo outras coisas para não ficar, sabe? Porque as pessoas no trabalho falam muito palavrão, não tem aquele respeito, aquela coisa toda, sabe? Não tem. Mas vocês vejam, eu já não dá mais, eu não consigo mais, não faz mal ouvir um palavrão, sabe? Então, mas isso aí não precisa da pessoa ser religiosa para a pessoa não falar um palavrão, porque eu vou te falar uma coisa, as pessoas quando vão no templo é que falam mais palavrão, porque eu ia e falava palavrão. E mesmo lendo na Bíblia que a gente não deve falar palavra torpe é o quê? Palavrão. São essas coisas. Eu falava. Hoje, saí do sistema e está escrito na escritura, está escrito, mas com a convivência que nós temos no Espírito, o Espírito vai nos adequando ao caráter dele, entende? Porque é o Espírito que pratica a obra do Espírito em nós, então a nossa carne é mortificada. Não adianta a gente ler na Bíblia, na Escritura, que a gente não deve falar palavras torpes, que a gente não deve usar roupa indecente, sabe, que a gente deve andar com modéstia, se a gente tiver com a carne vivificada e o Espírito está adormecido, tá? A gente vai ler e não vai praticar. Por quê? Porque a nossa carne está vivificada. Mas quando a gente sai do engano da religião e a nossa carne é mortificada, o Espírito é vivificado, porque ele mora em nós, ele habita em nós e nós somos cheios do Espírito, esse Espírito não se esvazia, o próprio Espírito vai praticando o que está escrito na Escritura. Por quê? Porque Yahushua é a palavra, e ele é cheio do Espírito do Pai, e o Espírito testifica. Então, esse Espírito que testifica, ele vai praticando em nós. Então, chega uma hora que não precisa mais do Espírito falar, olha, isso aqui não está legal, não. A gente mesmo olha e fala para o Espírito, poxa, isso aqui não está legal. Poxa, eu não vou usar isso aqui não, porque não está batendo mais. Não, sabe, não dá mais. É por quê? Porque é o Espírito que vai nos guiando, sabe? Então, é isso isso que faz a diferença, amados. Não precisa do líder religioso que fica falando que não pode. Por quê? Porque o nosso pastor, que é Yahushua, e o Espírito que habita em nós, ele mesmo vai nos mudando. Chega uma hora que a gente mesmo vai falar, pô, isso aqui não tá legal. E a gente mesmo vai interagir com o Espírito e falar, poxa, isso aqui não tá legal. Então é uma coisa assim de liberdade, da gente também chegar e falar. Sabe? É uma coisa assim de liberdade, não é uma imposição ali. Sabe? Mas é liberdade no Espírito, amados. Isso é a proposta que a Yahushua nos dá, a liberdade no Espírito. E as pessoas às vezes pensam, mas se eu não for para a igreja, aí que eu vou fazer, vou beber, vou fumar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque eu não bebo, não fumo, porque eu vou para a igreja. Não, amados, ao contrário. Porque Yahushua, ele nos liberta verdadeiramente. A Escritura diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sereis livres do quê? Do engano da religião. E quando a gente sai do engano da religião, a gente vai para a porta estreita, que é Yahushua. E vai para a liberdade que Yahushua nos dá, porque o Espírito nos enche o Espírito nos enche dele. E a nossa carne é mortificada. Então, todas as obras da carne, que a nossa carne praticava, tá? Essas obras de impureza, por quê? Porque tem as obras tem o fruto do Espírito e tem as obras da carne. É lógico que aqui também é pecado, né? A gente está no sistema religioso. Mas quando a gente sai e a gente vai pro Espírito, né? Então, todas aquelas obras que a gente praticava antes, né? Tipo, a gente fala palavrão, isso aqui é a obra da carne. A gente usar uma roupa indecente é a obra da carne. A gente pensar pensamentos impuros é obra da carne.
Isso tudo é obra da carne. Mas quando o Espírito ele está em nós, que o Espírito é vivificado em nós, a carne é mortificada, até a obra da carne ela é mortificada. Por quê? Porque o Espírito que habita em nós, ele pratica o fruto do Espírito em nós. Então, a carne é mortificada nesse ponto da gente não satisfazer mais a concupiscência da carne. Tá certo? Por quê? Porque quando a gente anda no Espírito, a gente não satisfaz mais a concupiscência da carne, justamente porque a carne ela é mortificada. Entende, amados? Então, essa é a diferença. E quando a gente está no sistema religioso, a gente está no físico, então a carne ela é vivificada. Então, a gente pratica a concupiscência da carne, porque a gente não consegue dominar. A carne fala mais alto, mas quando a gente entra na porta estreita que é Yahushua, que o Pai nos enche e que o Espírito é vivificado em nós, a nossa carne é mortificada. Então, a nossa carne sendo mortificada, o Espírito que habita em nós, ele que domina a carne. Entende? Então, a carne não tem mais domínio próprio. O Espírito que domina. Então, o domínio próprio que nós temos, que a gente tem, o fruto do Espírito, é porque o próprio Espírito que pratica esse domínio próprio em nós. Por quê? Porque a carne está mortificada, então a carne não vai mais agir. O Espírito que vai agir. Tá certo? Então, vamos continuar. Tenho uma lei para as palavras. Seja vossas palavras sempre agradáveis, temperada com sal, falando um entre o outro em hinos, salmos e cânticos espirituais. Da boca de crente só sai aquilo que edifica. Tem regra? Não é da boca de crente só sai aquilo que edifica, amado. É da boca daquele que está no entendimento do Espírito. Tá certo? Daquele que anda no entendimento do Espírito. Porque não adianta você falar que não pode, porque você está falando aí que não pode, que está na Bíblia, beleza. Mas o negócio é que o Espírito que está aí, ele faz visita. E aí quando as pessoas saem daí, porque já acabou a visita, e o Espírito sai também, por mais que você está falando aí que não pode, vai chegar uma hora que a pessoa vai praticar as obras da carne. Por quê? Porque a carne é que está vivificada, e não o Espírito. Tá certo? Então é isso que acontece. Por quê? Porque a pessoa está na religião e o Pai não habita em nenhuma religião. Agora o que o crente está falando? Primeiro, ele está mentindo. Portanto, deixai a mentira e falai a verdade cada um para o outro, porque somos membros uns dos outros. A Bíblia diz que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Apocalipse 21:8 diz que não herdarão o reino dos céus sodomitas, os cães, os feiticeiros e todos os mentirosos. Opa! Sodomitas, os cães, os feiticeiros. Vocês vejam que ele falou os cães rápido. Por quê? Porque os cães são eles. Líderes religiosos são os cães, veja bem. Portanto, deixai a mentira e falai a verdade cada um para o outro, porque somos membros uns dos outros. A Bíblia diz que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Apocalipse 21:8 diz que não herdarão o reino dos céus sodomitas, os cães, os feiticeiros e todos os mentirosos. Vocês veem que ele falou sodomitas, os cães, feiticeiros, depois ele falou e todos os mentirosos. Aí ele já falou mentirosos devagarzinho. Mas os cães ele falou rápido. Sodomitas, os cães, os feiticeiros ele falou rápido. Por quê? Para as pessoas não levarem que os cães são eles próprios. Porque a Escritura, quando fala de cães, amado, fala deles próprios. Então vamos ver aqui Apocalipse 21:8. Né? Para ver como é que tá. Deixa eu tirar isso aqui primeiro, que esses anúncios são chatos. Né? Então vamos lá. Apocalipse 21:8. Depois tem ainda o Apocalipse também, que fala também sobre isso, que é Apocalipse 22:15, amados. Que ainda fala isso, né? Então vamos lá. Apocalipse 21:8. Vamos ver. Olha. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando
com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aqui não está falando os cães, mas, entendeu? Mas tá os cães em Apocalipse 22, é porque ele confundiu, tá? Mas vocês vejam aqui uma coisa, amados, né? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Veja, vocês vejam bem. Quando fala aqui tímido, tem uns que fala tímido e medrosos, né, covardes. Quando é que fala, quanto, porém, aos covardes, aqui está covardes, traidores, né? Aqui, cada um eles bota uma coisa diferente, vocês vejam bem. Mas vamos ficar com essas aqui que estão os incrédulos. Ó, quanto, porém, aos covardes. Quem são os covardes? Os covardes são aqueles que sabem a verdade e não falam por medo. Ó, covarde, medroso, não fala por medo, porque se eu falar isso, as pessoas vão ficar escandalizadas. Então, eu sei a verdade, mas vou guardar para mim. Eu não vou falar. Então, eu vou deixar quieto. Isso é covardia. Então, os covardes não herdarão o reino. Vocês vejam bem. Os covarde é isso. Tá? Quando tem uns que falam tímido. Tímido não é aquele assim, tipo, a pessoa tímida de falar pouco, mas os tímidos, os covardes estão falando é disso, a pessoa saber a verdade e não falar a verdade. Tá? Aos incrédulos, quem são os incrédulos? Os incrédulos são os religiosos, amados. Porque em 2 Coríntios 4:4 diz assim: mas o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não resplandecesse a luz da promessa. Que está escrito o evangelho, mas é a promessa. Que evangelho é promessa. Quando a gente trocar, a gente lê evangelho e botar promessa, a gente vai entender. Vocês vejam bem, está escrito o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Veja, aí as pessoas falam assim, não, mas eu não sou incrédula não, eu sou crente porque eu creio, porque eu vou na igreja, mas a partir do momento que a gente lê na Escritura, que não sabeis vós, que vós sois o templo do Espírito, como o apóstolo Shaul disse em 1 Coríntios 3,16, e a pessoa fala, não, eu sou o templo do Espírito, eu sei que eu sou o templo do Espírito, mas a pessoa vai a um templo físico, ela é incrédula, ela não crê que ela é o templo, porque a pessoa que crê que é o templo do Espírito, ela não vai a um templo físico. Ela passa a ser o templo. Então isso é o que? Incredulidade. E os incrédulos não vão herdar. Vejam. Aos abomináveis. Abominável não precisa nem falar, né, gente? Aos assassinos. Aos imorais. Aos feiticeiros. Aos idólatras. Veja. Aos idólatras. Quem são os idólatras? Os religiosos. Porque tanto na igreja evangélica quanto na igreja católica eles são idólatras. Por que eles são idólatras? Porque na igreja católica eles precisam de olhar na imagem de uma santa e fazer orações e pedir para a santa pedir para Jesus, né? A pessoa não pode pedir, olha só, veja bem, gente, eu nunca fui católica, mas eu conheço pessoas que eram católicos e eles falam que eles pediam para a Santa Virgem Mãe de Deus, né? Virgem Maria, Mãe de Deus, que eles falam Mãe de Deus, para ela pedir para Jesus pedir para o Pai. Olha isso. E sendo que no entendimento, o mediador ia Ruxo, mas quando eles nos levam ao Pai, a gente fala diretamente com o Pai. Não precisa a gente pedir uma santa, a Santa Maria, para a Santa Maria pedir a Jesus, para Jesus pedir ao Pai. Não. Não, a gente pede diretamente ao Pai em nome do Filho. É assim que a Ruxo nos ensinou. Orareis ao Pai e pedireis em meu nome. É assim que ele disse, para a gente orar ao Pai, no entendimento, e pedir em nome do Filho. Tá certo? Então, veja bem. Aí, a Igreja Católica é idólatra porque ela idolatra, né, as imagens e tal. Mas na Igreja Evangélica eles são idólatras, porque eles idolatram o templo, porque eles precisam do templo físico, isso é idolatria. Eles idolatram a cruz, porque a bendita cruz. Sendo que na Escritura diz que maldita é todo aquele que morreu no madeiro, né? Então a cruz é maldita, não é bendita a cruz, não, o madeiro, né? Mas a gente fala cruz, sendo que a Ruxo morreu no madeiro, não na cruz. Aí eles idolatram o pão e o vinho, porque é o santo pão e o santo vinho, então a pessoa tem que pegar um pão e um vinho para tomar. Isso é idolatria. Então os idólatras, vejam, isso é muito sério. E a todos os mentirosos. Por que todos os mentirosos? Os mentirosos que praticam mentira, ou seja, a pessoa que está numa religião, ela está praticando a mentira. Por quê? Porque ela está no físico,
no lugar do espiritual. Ela tem que botar todo o físico para o espiritual. Isso é mentira. E é por isso que as pessoas às vezes vivem na mentira e falam mentira por quê? Porque está na mentira, está no engano, está na mentira. E a pessoa que está no engano, na mentira, não tem como falar a verdade. Não tem como viver na verdade. Por quê? Porque vive na mentira. Mas quando a pessoa sai da mentira, que é a religião, e vai para a verdade, que é Yahweh, que é Yahushua, Yahushua disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então a pessoa pratica a verdade. Por quê? Porque a pessoa está na verdade. Já é diferente. Agora vamos ver aqui não está falando dos cães, ele confundiu, né? Mas tudo bem, beleza, mas ele falou os cães. Mas por quê? Porque os cães, ele mesmo é o cão, que diz na Escritura, amados. Veja, 22:15. Olha. Mas fora da cidade, ou seja, fora da cidade está falando, é fora de Sião, fora da vida eterna. Estão os que cometem pecados nojentos, feiticeiros, morais, assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os cães, aqueles que botaram, os que cometem pecados nojentos já ocultaram os cães, tá? Mas aqui, fora ficam os cães, feiticeiros, os impuros, assassinos, os idólatras. Ele fala bem claro, os idólatras e o que pratica mentira. Aqueles que estão na religião estão praticando a mentira, amado, porque estão na mentira. E os cães, e quem são os cães? Você vê que engraçado que esses líderes religiosos, eles são tão assim cara de pau, gente, que teve até um vídeo eu esqueci o nome dele, gente, Eli Soriano, que eu gravei, que eu até falei assim num tom de brincadeira, porque chega uma hora que a gente tem que brincar, mesmo falar assim, tipo, num tom de brincadeira, porque eles são tão cara de pau que a gente tem que, sabe? Eu cheguei e falei assim, gente, olha, eu gostaria de pedir uma oferta a vocês pra gente comprar um óleo de peroba, um bom óleo de peroba, pra passar na cara dele. Porque ele é muito cara de pau. Porque, olha, esses líderes religiosos, eles são cara de pau. Tipo o Augusto Nicodemos, ele pregando sobre Mateus 23, gente, pregando como se fosse para o povo, sendo que Yahushua estava falando para eles, líderes religiosos. Vocês vejam bem como é que eles são cara de pau. E aqui o Paulo Júnior está falando que fora ficam os cães, mas os cães são eles mesmos. Olha aqui quem são os cães, amados. Vocês vejam bem. Isaías 56. Vocês vejam bem quem são os cães. 56, 10 e 11. Olha isso, gente. E ele está falando dele mesmo. Mas a pessoa não lê a Bíblia, está presa no sistema religioso. Quando lê a Bíblia e não a Escritura, então as pessoas continuam no engano. Olha isso. Os atalaias de Israel são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem latir, são sonhadores, preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores, olha, que nada compreendem. Todos seguem o seu próprio caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Vocês vejam que os cães são eles, e a própria Escritura diz, fora ficam os cães. Ou seja, esses líderes religiosos não vão entrar no reino. E o próprio Yahushua disse, em Mateus 23, vocês não entram no reino e não deixam quem quer entrar. Vocês vejam bem como é que são as coisas. E o Paulo Júnior aqui disse que fora ficam os cães, mas ele mesmo é o cão. Mas ele não disse quem são os cães. Mas é ele mesmo que é o cão. Que é o cão guloso. A nossa boca só profere a verdade do Evangelho. Não usamos a boca para mentir. Segundo, amados, vou parar essa parte, tá? Para não ficar muito longo o vídeo. Beleza, não usamos a boca para mentir. Show, perfeito. Mas na verdade, amados, nós não usamos a boca para mentir. Mas a partir do momento que a pessoa, deixa eu botar assim, peraí. A partir do momento que a pessoa vive na mentira, e o que é viver na mentira? É viver no engano da religião, porque é uma mentira, né? A religião é uma mentira. Porque o Altíssimo não habita... Por que o Altíssimo não habita na religião? Não habita em templos feitos por mãos humanas e não habita em religião? Porque a religião é uma mentira, ele é verdade, ele não pode habitar na mentira. Entende? Então, a partir do momento que a pessoa habita na mentira, a pessoa, ela pratica mentira. Por quê? Porque ela está na mentira.
Entende? Então essa é a diferença, amados. Amados evangélicos, católicos, espíritas, de qualquer religião. Ouça a voz de Arruxo, saia do engano da religião e vá para a liberdade que ele oferece. Tá? Que Arruxo carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Arruxo. Até a próxima.